Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio e nós estudaremos neste canal uma série de estudos bíblicos. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 12 da classe de juvenis, que tem como tema Zacarias, o reinado do Messias. A leitura oficial está em Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32, que diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. A leitura bíblica em classe está em Zacarias capítulo 14, do versículo 1 ao 4, e também capítulo 16, do versículo 20 ao 21. Quero chamar a atenção aqui aos irmãos ao versículo 4 desta leitura bíblica em classe, que diz: E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Essa leitura, essa lição, melhor dizendo, é uma lição escatológica. É uma lição a qual nós estudaremos um pouco sobre os últimos acontecimentos. Essa lição vai tratar sobre a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, que é a maior promessa registrada nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras têm várias e várias referências que fala da vinda do nosso Senhor Jesus. Portanto, tenha certeza, meu querido irmão, tenha certeza, meu querido amigo, que está me ouvindo neste momento, que todo olho o verá Jesus Cristo. Toda a nação será julgada diante do Senhor Jesus, tá bom? Nesta lição nós temos aqui, três pontos importantes que nós abordaremos aqui. O primeiro ponto vai tratar sobre o contexto histórico. Zacarias era um profeta de linhagem sacerdotal. Ainda jovem, iniciou seu ofício profético ao lado do ancião Ageu. Por isso, seu contexto histórico é o mesmo do profeta Ageu, o qual estudamos anteriormente. A lição número 11, nós vimos aí com relação ao profeta Ageu. Para que foi que Deus levantou este profeta na época? Nós vimos que Deus levantou ele para que ele pudesse exortar, animar o povo a construir novamente o templo. O povo tinha acabado de sair do cativeiro babilônico. Eles passaram então 70 anos sendo cativo e eles foram libertos para voltar à sua terra. E quando eles estavam voltando para a sua terra, eles encontraram a cidade de Jerusalém totalmente destruída, totalmente desolada, totalmente em escombros. Então o profeta Ageu é levantado para exortar o povo a dar prioridade na reconstrução do templo. E ele é então levantado por Deus para fazer isso. Por quê? Porque neste segundo templo, nesta segunda casa, a glória de Deus será maior, a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E ele é contemporâneo, viveu na mesma época do profeta Zacarias. O profeta Ageu, ele exorta o povo a construir o templo e o profeta Zacarias fala para o povo, amplia o entendimento que o Senhor Jesus viria e queria contemplar esta construção, que iria vir, o Deus encarnado viria em terra e iria então se fazer presente nesta construção. Este é o contexto histórico deste livro e nós estudaremos melhor com relação a mais assuntos sobre isso. O profeta declara que chegará o dia em que o Messias será único rei e Jerusalém será sede do seu governo. O profeta ele faz uma menção
que Jesus viria nesta época e que contemplaria este templo. Nós sabemos que o templo foi destruído depois que Jesus foi levado aos céus, no ano 70, após a ida de Cristo aos céus, pelo general Tito, um general do Império Romano que entrou novamente em Jerusalém, sitiou Jerusalém e destruiu novamente o templo. Com esta lição, com esta profecia do profeta Zacarias, nós entendemos que o terceiro templo ele precisa novamente ser reconstruído. Por quê? Para que Jesus possa voltar de maneira visível, de maneira gloriosa e julgar todas as nações. Por isto, meus queridos irmãos, alunos, esta lição é uma lição que nos leva, que nos aponta para o fim do mundo, para o fim dos tempos, para um período em que Jesus virá novamente para julgar as nações no futuro. Por isso, o livro de Zacarias é profundamente escatológico e suas profecias visam promover esperança em meio à reconstrução de Jerusalém, além de registrar para as gerações futuras o reino perpétuo do Senhor. No reino milenial acontecerá que Jesus reinará de maneira presente, de maneira literal para todas as nações. O segundo ponto dessa lição vai tratar sobre a estrutura do livro. Zacarias recebeu diversas profecias do Senhor. Para estudá-las, dividiremos seu livro em 3 partes. A primeira parte vai tratar sobre visões durante a reconstrução do templo, que está a partir do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 6, e versículo 15, que diz: o profeta recebeu 8 visões. Vide o quadro na página anterior. Você que acompanha, estudante e professores que acompanham as nossas aulas, com certeza você está aí de posse da revista. Na próxima página tem um quadro relacionado às visões do profeta Zacarias, que vai tratar sobre os cavalos, né, que ele viu, que ele teve essa visão e o significado e aplicação. Os cavalos, por exemplo, tinham a missão de observar a terra. Deus trará paz e prosperidade a Jerusalém. Os 4 chifres e 4 ferreiros, né, o significado, chifres opressores de Israel, né, ferreiros, significado, instrumentos de Deus. Jerusalém é medida, né, o sumo sacerdote, o castiçal de ouro, o rolo voante, a mulher e a efa e os 4 carros. Todos estes têm o seu significado. Eu vou passar adiante para que se nós formos explicar detalhadamente cada uma delas, o vídeo vai ficar muito longo. Portanto, eu convido aos professores a fazer essa leitura. Tem um quadro na próxima página dessa lição e você verá então que os significados e a aplicação. Além das visões, o Messias é novamente anunciado, segundo parágrafo deste segundo subtópico. É novamente anunciado. Ele levantará um templo espiritual e reinará para sempre. Esta é a nossa esperança. Jesus é o rei e sacerdote. Sobre o rei e sacerdote, nós sabemos que ele está no céu, neste exato momento, à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, contemplando aquilo que nós fazemos aqui. Todos nós estamos sendo vistos por Deus, estamos sendo contemplados por Jesus sobre aquilo que nós fazemos aqui na terra. Estamos anunciando o reino de Deus para o povo, estamos falando de Jesus Cristo para o povo, estamos indo a todas as nações e anunciando de maneira clara que Jesus voltará para julgar o seu povo. E sobre o templo espiritual, a qual a nossa revista nos fala aqui, nós sabemos que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós sabemos que esta casa, que é o nosso corpo, ele abriga o Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador, ele já a partir deste momento, o seu corpo passa a ser templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, vai a partir deste momento conduzir este homem a anunciar, a glorificar o nome santo de Jesus. Um exemplo bem prático para que nós possamos entender muito bem. Eu tenho uma casa, sou pai de família, tenho uma casa. E esta casa é da minha propriedade, é minha propriedade.
eu faço o que quero dentro desta casa, ou seja, eu coloco os móveis no local que eu quero, eu pinto ela da cor que eu quero, eu faço essa construção, né, no terreno a qual eu me agrade, numa área geográfica a qual me agrade, ou seja, eu tenho total liberdade para modificar esta casa, para pintar esta casa, para mudar os móveis desta casa. E nós, como casa de Deus, nós, como templo e morada do Espírito Santo, ele tem também que ter liberdade para estar nos conduzindo a glorificar o nome de Deus, a falar de Jesus Cristo, a anunciar as boas novas de salvação. A segunda divisão deste livro vai tratar sobre recomendações e obediência e seus resultados, é a partir do capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 8 e o versículo 23. A falta de compromisso daquela geração com a justiça que agradava ao Senhor fez dos seus jejuns um ato vazio de significado. Aqui nós vemos, meus queridos irmãos, que não é importante apenas sacrificar ao Senhor, fazer sacrifícios a Deus, mas é importante também nós estarmos com o nosso coração voltados, com a nossa voluntariedade em alegria, em fazer as coisas para o Senhor. Mais importante do que sacrificar é obedecer a qual está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. É mais importante nós ofertar com amor, com desejo, com gratidão, do que ofertar com um coração vazio, como se fosse uma obrigação ofertar na casa do Senhor. Fazer sacrifício para o Senhor como se fosse uma obrigação, sem estar com o nosso coração totalmente voltado às coisas de Deus. Uma oferta, um sacrifício, sem a nossa voluntariedade, em alegria, o Senhor Jesus, eu digo, com certeza, ele não recebe. Isto estava acontecendo com os israelitas, isto estava acontecendo neste momento. Eles estavam sacrificando, eles estavam fazendo as coisas para o Senhor, sem mais alegria no seu coração, sem mais esta voluntariedade. Por isto que o Senhor Deus, ele rejeita. Não há nada mais seguro para termos uma vida de paz e prosperidade do que obedecer a palavra do Senhor. Quem é obediente ao Deus, quem é obediente à palavra do Senhor, quem está com o seu coração voltado às coisas de Deus, por mais que ele erre, mas a palavra de Deus ele está ensinando. E através desta consciência que esta pessoa errou, ele se levanta se levanta 2 vezes, se levanta 3 vezes. A obediência é importante para Deus. E para nós obedecermos a Deus, nós precisamos então conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que nos molda, ela que nos direciona, ela que nos faz caminhar em caminhos retos em direção aos céus. A terceira divisão deste livro vai tratar sobre juízos de Deus e a glória do Messias, a partir do capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 14, versículo 21. Vai dizer o seguinte: as nações que se apoiavam nas próprias forças seriam assoladas pelo Senhor. Aqui nós vemos aqui que nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. Nós não podemos confiar na força do nosso braço. Nós temos que entregar todos os nossos caminhos ao Senhor. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos então ter um momento de oração, um momento de intimidade com Deus para que Ele possa nos direcionar. Nós não podemos confiar no nosso intelecto, naquilo que nós sabemos fazer, mas sempre entregar a nossa confiança em Deus. O livro de Salmos nos deixa muito claro sobre isso, quando ele fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam, porque o Senhor, ele é quem guarda, o Senhor, ele é quem protege, é ele quem faz nós avançarmos com segurança, porque nós estamos com ele. Mas Sião verá a vinda do seu rei. Assim, as profecias de Zacarias se cumprem em Cristo Jesus, o Messias esperado. Aqui nós temos várias referências
na lição Zacarias 9:9, Mateus 21:5, Zacarias 10:4, Mateus 21:42, que fala da vinda do nosso Senhor Jesus. Ou seja, as profecias de Zacarias, aquilo que Zacarias falava para a nação de Israel, é para que eles pudessem entender que o Messias viria, que o Messias chegaria, que o Messias contemplaria aquela construção, que o Messias, ele então salvaria também o seu povo das opressões do mal, daquelas nações que iriam oprimir a ele no final de todos os tempos, no final de todas as coisas. Nós sabemos pela escatologia bíblica que no final de tudo unirá o anticristo, ele juntará 10 nações e irá então combater Israel. Israel, ao longo dos tempos, ao longo dos anos, ela foi então combatida. Tentaram já destruir o povo judeu, tentaram acabar com a nação judaica ao longo dos tempos, né? Foram levantados homens malvados, conduzidos pelo espírito do anticristo para destruir Israel. Ela sempre se manteve firme, sempre se manteve forte, e até hoje ela está em pé. Ela está em pé. Agora é necessário que o terceiro templo seja construído para que o Messias possa vir de maneira gloriosa. Devemos entender, meus queridos irmãos, professores e alunos, que o arrebatamento acontecerá antes. Então nós precisamos ter esta convicção, porque as promessas de Deus se cumprem através das Sagradas Escrituras. O terceiro ponto dessa lição vai tratar sobre a mensagem de Zacarias. O propósito da mensagem do profeta Zacarias era fortalecer a confiança do seu povo, afirmando que mesmo após o exílio, Deus ainda tinha planos para Israel. Diante das cenas que viu ao chegar a Jerusalém destruída, o povo duvidou de que um dia seria uma nação forte e livre novamente. O povo estava fragilizado, eles estavam tristes, eles não estavam mais acreditando nas promessas do Senhor. Mas quando Deus levanta Ageu e levanta Zacarias para confirmar aquilo que Deus havia prometido para a nação de Israel, e que a nação de Israel teria então contemplado vários milagres de Deus, eles então voltam novamente com seu foco e constrói o segundo templo, vai em direção à adoração verdadeira na construção do segundo templo. Isto é concretizado, o Messias vem, o Messias contempla o segundo templo. Nós que estamos aqui hoje somos templo de Deus neste lugar, nesta casa. Hoje a casa de oração, templo de Deus, né, a qual nós chamamos de congregações, ela é importante para que nós possamos estar em comunhão. É o melhor lugar para nós adorarmos a Deus em unidade e comunhão com os irmãos, mas em casa também, né? Aqui neste momento, aqui estou adorando a Deus, falando do Senhor Jesus para os irmãos. O templo de Deus, que é o meu coração, que é o meu corpo, que é a minha morada do Espírito Santo, que é o meu ser, ele está aqui me conduzindo nesta hora para falar para vocês que é importante esta adoração, este local de culto, tanto físico, para contemplação e unidade da igreja com os irmãos, e a adoração também pessoal. Em qualquer lugar que nós andarmos, nós devemos estar sempre adorando o Senhor, em qualquer lugar que nós andarmos. Então é importante nós estarmos sempre convictos que a adoração a Deus, ela deve ser praticada de maneira sincera, e não importa o local, não importa a ocasião, o local geográfico. Mais importante é a sua adoração verdadeira e estar unidos em unidade, fortalecendo, orando uns pelos outros, juntamente com os irmãos na congregação. É natural que os olhos humanos ponham suas esperanças no que vem, mas o nosso Deus nos orienta a crer no impossível. Para nós, algumas coisas nós pensamos que nós sabemos que é impossível para nós. Algumas coisas que acontecem não estão ao nosso alcance. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, mas aquilo que nós não podemos fazer, a gente não faz. Mas o Senhor,
dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos exércitos. Ele faz aquilo que é impossível se tornar possível. Para ele, nada é impossível. Por isso, nós devemos acreditar, entregar a nossa vida, estar sempre confiando no Deus Criador dos céus e da terra. Deus abriu o mar diante de milhares de judeus para fazê-los escapar do Egito e fez de mulheres estéreis mães de muitos filhos. É o caso da esposa de Abraão, da esposa de Jacó, da esposa de Isaac. Todas elas eram estéreis, não podiam gerar filhos. E Deus fez milagres na vida dessas mulheres. Também o povo hebreu, na saída do Egito, eles enfrentaram o Mar Vermelho. Eles se depararam de frente para o Mar Vermelho. E Deus fez, através do seu servo Moisés, o Mar Vermelho se abrir e o povo, a nação dos hebreus, passar por dentro, a pés, passaram por dentro. Nós vemos aí então que os milagres de Deus, ele é verdadeiro. Quando nós pensamos que nós não conseguiríamos alguma coisa, entregamos a nossa vida a Deus, a nossa fé em Deus, que nós conseguiríamos pela nossa fé e pela força do poder de Deus, tá bom? Que nós possamos ficar com esta palavra neste momento, que o profeta Zacarias nos ensina, que nós devemos então confiar nas Sagradas Escrituras e saber que o Messias, ele chegará, ele virá novamente para resgatar o seu povo, para trazer novamente essa esperança e para fazer com que nós estejamos com ele para toda a eternidade. Esta é a esperança, a maior esperança que nós temos hoje, saber que Jesus voltará e que saber que nós estaremos diante dele e apresentaremos a ele a nossa missão, a nossa fé, o nosso amor, a nossa dedicação. Por isso, nós devemos sempre estar confiantes, porque ele nos dará a nossa recompensa, o nosso galardão, tá bom? Ficamos todos com esta palavra, espero que você esteja gostado desta videoaula. Esta é a penúltima lição, a próxima lição nós trataremos, vai ser a lição número 13, e nós trataremos sobre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.